Boa noite. É uma alegria juntos estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor, e a palavra de Deus é maravilhosa para nos instruir, nos orientar. Cantamos isso hoje e temos a certeza de que o que Deus deixou na sua palavra certamente há de acontecer. Estamos estudando Isaías, o livro do profeta Isaías, e dentro desse livro, uma das verdades que mais se destaca é a soberania de Deus. E é uma das doutrinas, talvez, mais difíceis de o ser humano assimilar. Por quê? Porque ao dizer que Deus é soberano sobre tudo e controla todas as coisas, nós temos que reconhecer que não temos o controle das nossas vidas. Temos um certo controle, o despertador indica o horário que vamos acordar, marcamos o horário que vamos dormir, mas nem sempre acordamos no horário certo e dormimos no horário que determinamos, não é verdade? Não temos um controle completo. Na verdade, se observarmos bem, controlamos muito pouco da nossa vida. Deus, ele é soberano sobre a nossa vida, tudo acontece pelo querer de Deus, e essa verdade, ela deve trazer paz, tranquilidade, segurança, confiança no Senhor. Nós não deveríamos viver atormentados, atribulados, preocupados, insatisfeitos, mas infelizmente isso acontece na nossa vida. Isso acontece por quê? Porque não estamos confiando no Senhor como deveríamos confiar. Eu sei que você confia no Senhor, acredito nisso, sei que você tem fé no Senhor Jesus Cristo e crê na palavra de Deus, mas a nossa vida toda é uma caminhada para confiar cada vez mais no Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos estudar mais um oráculo. Estamos estudando os oráculos de Deus contra as nações. O oráculo aqui é a sentença do profeta, e o profeta Isaías está apresentando vários oráculos, sentenças de Deus contra as nações idólatras. Por que que isso está no livro de Isaías? Por que você nunca leu tanto esses versículos? Não é verdade? Quem é que lia muito esses oráculos? Acho que quase ninguém. Os crentes não têm costume de ler esses textos que aparentemente não têm muito sentido para a sua vida imediata, não é verdade? Mas esses oráculos, eles mostram o quanto Deus é soberano e está no controle das nações, na antiguidade e na modernidade. O Deus a quem nós cantamos, o Deus a quem nós oramos, o autor primeiro da Bíblia Sagrada, ele está no controle das nações. Só vai acontecer o que Deus quiser. Nada vai fugir do que Deus já determinou. Se o Senhor nosso Deus tem o controle sobre as nações, você acha que ele não tem o controle sobre a sua vida? Você não acha que está tudo determinado e vai acontecer como Deus quer? Com certeza. Então, toda vez que você ficar preocupado, ansioso, angustiado por situações da vida, nós temos essas situações difíceis, lembre-se disso. Tudo está no controle do Senhor. Aí você pode até reler esses oráculos e perceber que Deus sempre teve um projeto para essas nações. Nós estudamos nesses textos do capítulo 13, hoje, capítulo 21, verso 13, nós estudamos o oráculo contra a Babilônia, 2 oráculos contra a Babilônia, um no capítulo 13 e 14, e outro no capítulo 21, do verso 1 ao 10. Isso não foi por acaso, não é repetitivo, é uma estrutura poética para enfatizar a importância dessa instrução dentro do livro. São 10 oráculos, mas eles estão emparelhados, né? Um oráculo contra a Babilônia, depois outro oráculo contra a Babilônia. Oráculo contra a Filístia, depois um oráculo contra os Edomitas, nós vimos domingo passado. E um oráculo contra Moabe, e hoje nós vamos observar um oráculo contra a Arábia. Já vimos o oráculo contra Damasco e Israel e contra o Egito. E ainda vamos ver posteriormente mais 2 oráculos, são 10 esses oráculos, sentenças de Deus contra as nações. Por quê? Porque estas nações,
elas tiveram revelação de Deus para elas, mas elas não quiseram Deus. Elas escolheram confiar nas próprias forças humanas, ou na sua força militar, ou na sua inteligência diplomática, ou na sua estratégia de guerra, e foram seguindo, acreditando que sozinhas essas nações conseguiriam vencer a dominação do império assírio naquela época. E Deus está ensinando para eles e para todos nós. Eles leram esses oráculos aqui naquela época, certamente, foi dirigido a eles. E nós aprendemos também o quê? Deus é quem determina o império que vai oprimir. Deus determina o remanescente das nações oprimidas. Deus é quem vai dizer os que vão sofrer por conta dessa guerra. Deus é quem vai livrar os que Ele quer desta guerra. E no meio de tudo isso, Deus é bom, maravilhoso e misericordioso. Porque não é Deus que faz a guerra, é o homem. O Senhor limita os efeitos dessa guerra. Poderia ter sido pior. Deus limita, usa, orienta para que o nome dele seja glorificado e alguns sejam salvos. Então estamos estudando esse bloco de texto de Isaías, do capítulo 13 até o 23, hoje, capítulo 21, do verso 13 ao 17, que é o oráculo contra a Arábia. Vamos ler esse texto, e a ideia que nós queremos destacar é de que Deus é soberano e poderoso para cuidar do seu povo. Você vai ver, e até uma ideia repetitiva nesses oráculos. Deus, ele é soberano e poderoso para cuidar do seu povo, mas se não é povo de Deus, aí muitas vezes não vai ter o cuidado do Senhor. Olha o verso 13, Isaías 21, verso 13. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedá desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedá, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Deus é soberano e poderoso para cuidar do seu povo. Assim aconteceu também com aqueles que viviam na Arábia naquela época. Nós queremos observar 3 ensinos sobre esse texto. E o primeiro ensino é que as trevas são para os que escolhem o pecado. Isso não só aconteceu com as tribos árabes, mas até hoje é assim. As trevas são para os que escolhem o pecado. E aqui nesse texto, logo no verso 13, que acabamos de ler, nós vemos que é uma sentença ou oráculo contra a Arábia. Eram as tribos árabes daquela época. E diz ainda no verso 1, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. No verso 12 também aparece, na verdade em Isaías 21, verso 11 e 12, nós lemos aqui nesse oráculo também a expressão noite como trevas, referindo-se à tribulação, o sofrimento da guerra. E esse texto de Isaías 21, 11 diz assim, é o oráculo contra Dumá, contra os edomitas. Sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Lembra que nós vimos isso domingo passado? E aí diz mais, guarda, a que horas? Ele queria saber quando é que a guerra iria acabar, quando o sofrimento iria acabar. Noite aqui refere-se ao sofrimento da guerra, às trevas. E o verso 12, respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Então a ideia é que vão ter momentos de esperança e de salvação, certamente na figura do Messias, a gente vê isso no livro do profeta Isaías, momentos de sofrimento, aí vem uma mensagem sobre o Messias, momento de juízo e vem uma mensagem de esperança na vinda do Messias. Então amanhã é a luz do Messias que virá, e à noite as trevas da guerra e do sofrimento de todos aqueles que não querem saber de Deus. Sempre
as trevas estão acompanhando aqueles que escolhem o pecado. Infelizmente, até os crentes em Jesus, que decidem viver uma vida de pecado, mesmo salvos em Cristo, infelizmente vão viver tempos difíceis, porque essa é a lógica, né? Se você escolhe o pecado, a consequência são trevas, dor e sofrimento. Os dedanitas aqui, como nós lemos, são tribos árabes, né? Tema e Quedar também são tribos árabes. São várias tribos árabes mencionadas aqui, né, falando de toda aquela nação árabe que também estava sendo oprimida pelo Império Assírio. Estava no mesmo contexto das outras nações. Alguns dados importantes aqui. Em 738 a.C., lembra, de 740 a 700, ministério do profeta Isaías. Foi o período que ele escreveu esse livro, certo? Em 738 a.C., Quedar, essa nação mencionada no nosso texto, pagava tributo aos assírios, era vassalo dos assírios. Em 715 a.C., lembra que está voltando até o ano zero, né? A contagem na nossa concepção da história aqui. Em 715 a.C., Sargão II fez uma campanha contra as tribos árabes. Ele entra em Temar e no Golfo de Áqaba, ali na região da Arábia. Então, eles dominaram várias tribos ali. Esse oráculo, ele foi certamente apresentado nesse período, pouco antes da invasão de Sargão II. Em 703 a.C., os árabes se ajuntaram a Merodach-Baladã, que era um rei babilônico, e se rebelaram contra os assírios, mas foram subjugados e destruídos naquela batalha. Então, existiu esse momento em que os assírios investiram contra as tribos árabes, e o oráculo de Isaías está dizendo que isso vai acontecer. Então, foi apresentado pouco antes disso acontecer, talvez em 738 a.C., quando Quedar ainda era um povo, uma tribo, uma nação vassalo dos assírios, mas logo depois realmente houve a guerra, 715, 703, e muitas dessas nações foram destruídas. Muito provavelmente, a gente vai ver mais à frente no texto, que talvez esse oráculo aconteceu em 714 ou 713, né? Não necessariamente em 738. Mas entenda, noite aqui se refere às trevas da guerra. E por quê? Porque as tribos árabes escolheram o pecado. E aí você pode até perguntar, e eles sabiam do Deus de Israel? E eles sabiam do Senhor e das promessas da vinda do Messias? É o que nós vamos observar mais à frente. Mas olhe, os bosques da Arábia. Os bosques da Arábia eram locais tranquilos, né, de uma certa pastagem rala, e eles ficavam ali muitas vezes para descansar, era meio que um oásis. A ideia do verso 13 que acabamos de ler é que eles estão fugindo. As caravanas de dedanitas estão fugindo da guerra, dos assírios. E eles pararam nesses bosques para poder descansar durante a noite. Ele está narrando uma fuga de refugiados das tribos árabes que estão procurando ajuda. Só que estão procurando ajuda em outras tribos árabes. Entende? Estão fugindo da guerra dos assírios e estão procurando refúgio em outras tribos árabes nesse momento aqui. Essa é a lógica. E nós vamos observar que o grande problema das tribos árabes aqui, tanto dos dedanitas, como de Quedar, como de Tema, é que eles não confiaram no Senhor. Eles não confiaram que Deus era soberano para resolver a sua guerra. E eles confiaram uns nos outros. Esse é o grande problema aqui. Mas, como falamos, a Arábia, ela teve uma revelação de Deus. Às vezes, na nossa leitura bíblica, isso passa despercebido. Mas existem 2 provérbios, do livro de Provérbios, que foram escritos por árabes. É exatamente Provérbios capítulo 30 e o Provérbios capítulo 31. Se você observar na sua Bíblia, Provérbios capítulo 30, verso 1, diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Este homem é de Massá. Massá é uma dessas tribos árabes.
provavelmente esses provérbios foram colecionados, muitos deles escritos por Salomão, outros sem autoria. Esses dois, escritos por dois indivíduos de Massá, eles foram colecionados ali por volta de depois do período de Salomão, certamente, até o período do rei Ezequias. Certamente um cronista do período de Ezequias colecionou os provérbios de Salomão, outros provérbios, e esses dois provérbios aqui. Então eles podem muito bem ter sido escritos do ano 1000 a.C. até perto do período de Ezequias, Ezequias filho de Acais, dentro do período aqui do ministério do profeta Isaías. Olha Provérbios 31, verso 1. Provérbios 31, verso 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. E aqui, a mãe de Lemuel vai instruí-lo no que se refere a como escolher uma esposa, ou como governar um reino, ou seja, não ser dado à bebida, não viver na luxúria. São conselhos e princípios bíblicos que se observa na lei de Moisés e são verdade de Deus. Certamente, ou provavelmente, esta mãe, ela temia o Deus de Israel, assim como Agur e Lemuel eram indivíduos que temiam o Deus de Israel, eram convertidos ao Senhor e eram árabes. E tem os seus textos aqui, inspirados por Deus e preservados na Bíblia Sagrada. Isso indica que as tribos árabes, naquele período, depois do ano 1000, pelo menos até o período de Ezequias, eles tiveram revelação de Deus. Havia convertidos do Senhor no meio das tribos árabes. A gente não sabe a extensão desses convertidos que esperavam a vinda do Messias, mas esses dois textos indicam isso. Indicam que existiam pessoas convertidas e eles tiveram revelação. Infelizmente, esse oráculo de Isaías que nós estamos estudando foi talvez uma última revelação de Deus para as tribos árabes para se arrependerem dos seus pecados. Mas eles não se arrependeram e veio a guerra e vieram as trevas sobre aqueles pecadores. Olha um pouco do que a gente lê em Provérbios capítulo 30, verso 5, e veja se não é um texto de alguém que creu no Senhor. Provérbios 30, verso 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. As tribos árabes deveriam memorizar esse versículo e viver essa verdade. E você vai observar que no oráculo de Isaías ele fala de Deus se revelando, e o que ele quer, tanto o profeta Isaías como o Senhor nosso Deus, o que eles queriam das tribos árabes era o quê? Confiem no Senhor. O Senhor, ele é soberano e poderoso para cuidar do seu povo. Vocês, árabes, tiveram revelação de Deus, mas estão confiando em si mesmos, estão confiando uns nos outros e não estão confiando na provisão de Deus. Então, olha o verso 7, Provérbios 30, verso 7. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja, ele estava preocupado em agradar ao Senhor. Era um árabe, convertido ao Senhor. Certamente, muitos outros árabes haviam se convertido nesse período aqui, mas não perseveraram, pelo menos muitos deles não perseveraram na fé. Ainda Provérbios 30, verso 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados de sua imundícia. E aqui ele está falando de aqueles que dizem temer a Deus, mas são hipócritas. Aos seus próprios olhos são puros, mas continuam imundos nos seus pecados. Acham-se justos, mas não são. Pelo contrário, vivem em muitos pecados. E o verso 13 diz assim, Provérbios 30, 13. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. E aqui a figura de uma pessoa orgulhosa e soberba. Talvez esses foram os pecados das tribos árabes, orgulhosos,
soberbos, não confiaram no Senhor, se acharam justos demais, e então veio o juízo sobre eles. Olha, Deus estava punindo os árabes. Por quê? Naquele período e punindo com o Império Assírio. Por quê? Rejeitaram a revelação de Deus. Por quê? Também se tornaram soberbos e não confiaram no Senhor. Tentaram se ajudar uns aos outros para fugir do juízo de Deus, mas não tem como fugir da mão do Senhor quando você está em pecado. A única forma é: confesse o seu pecado, arrependido do seu pecado. Diga a Deus que você está arrependido, confesse, peça perdão, e o Senhor há de perdoar, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero guiar minha vida do meu jeito, eu acho que eu sou muito bom, correto e justo, não preciso seguir a verdade revelada de Deus e os princípios do Senhor. Olha, isso não vai dar certo, isso vai trazer sofrimento. Lembre-se, as trevas são para os que escolhem o pecado. A noite veio sobre a Arábia, como a noite veio para os edomitas. A noite são as trevas da guerra e do sofrimento. E obviamente nós não queremos isso. Não pense que o Senhor nosso Deus é mau, porque Ele julga o pecado, de forma nenhuma. E é isso que nós temos que aprender de Deus. Deus é justo, porque Ele julga o pecado. O pecado jamais pode ficar impune, nem nesta terra, nem na vida por vir. Só temos o perdão de Deus, porque o justo foi punido. O justo é o Senhor Jesus Cristo. Mas alguém foi punido. O pecado não ficou impune. O justo é Jesus. E é por isso que temos o perdão do Senhor Jesus. Segundo o ensino do nosso texto, os pecadores, eles não têm o refúgio do Senhor. Se você escolhe o pecado e as trevas, vai vir sofrimento. E você não vai ter o refúgio de Deus. Por quê? Porque você está nas trevas e no pecado. E está tentando resolver do seu próprio jeito. Olha Isaías 21, verso 14. Diz assim, Isaías 21, verso 14. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. E aqui, Isaías ele está narrando exatamente os refugiados fugindo da guerra. Os soldados assírios chegaram, com a espada nua, quer dizer, desembainhada, os arqueiros estão aqui também, a guerra está acontecendo, é provável que esses refugiados aqui, eles estão no meio da guerra, os exércitos combatendo, eles fugindo, tentando escapar dessa guerra, e a ideia de trazer água é exatamente outra tribo árabe distante, acolhendo esses refugiados. E eles estão uns ajudando os outros, é até bonito, é solidário, e é o que é para ser feito mesmo, mas não tem como fugir do furor da guerra se Deus não abençoar. E é isso que nós devemos aprender exatamente com as questões humanistas de hoje. A gente deve amar as pessoas, deve ajudar as pessoas, ter misericórdia, estar sempre pronto para auxiliar naquilo que nós podemos. É bíblico, é cristão, é da vontade do Senhor que o crente seja assim, um ajudador, um pacificador, alguém que está sempre pronto para auxiliar os que necessitam, especialmente aqueles dos nossos irmãos também, crentes em Jesus, mas outros também. No entanto, o erro está em achar que o auxílio humano vai resolver as questões da vida. E aqui era uma questão muito séria, era guerra, assírios atacando. O auxílio humano somente não vai resolver esse problema. Então, é uma ilusão, utopia, achar que não é Deus que está agindo. Sempre é Deus, sempre é o Senhor. Deus, Ele é soberano sobre tudo, poderoso sobre tudo. É Deus quem preserva os nossos filhos. É Deus quem preserva a nossa vida. É Deus quem cuida da nossa mente e da nossa saúde. É Deus.
Não somos nós. Eu sei que nós nos cuidamos, eu sei que nós fazemos exercícios, eu sei que nós procuramos ter uma boa alimentação, acredito que todos aqui procuram fazer isso, mas no final das contas é o Senhor que cuida de nós e nos protege. As tribos árabes achavam, a partir desses textos, que eles podiam ir se ajudando, dando água, dando pão, dando abrigo, protegendo os fugitivos dedanitas que estavam tentando escapar da guerra contra os assírios. A segurança humana não resolve o sofrimento das trevas da noite. Não resolve. Pode, talvez, dar um auxílio no momento de dificuldade, é bom, mas não vai resolver. As trevas da noite aqui são a espada, o arco, o furor da guerra, é a crueldade da batalha. A crueldade da batalha tirou as tribos árabes de suas casas. Então, umas tentaram ajudar as outras, mas a solidariedade deles não vai resolver o sofrimento da guerra. Somente o Senhor é o refúgio seguro. Somente Deus tem o poder para cuidar dos nossos sofrimentos, nos proteger, dar segurança. Né? Se você não crê nisso, você vai ter sérios problemas na vida. Né? Você não vai conseguir mais sair de casa com medo, né, da violência. Você não vai conseguir realizar certas atividades da vida porque você acha que estão ou lhe perseguindo, ou em todo canto tem um assaltante. Você pode começar a desenvolver, por falta de confiança em Deus, você pode começar a desenvolver pânico. Né? A síndrome do pânico. Tem outras razões, mas essa é uma que pode gerar síndrome do pânico na sua vida. O quê? É você não confiar no Senhor. Não estou dizendo também que você tem que andar agora nos lugares mais arriscados da cidade e do mundo, né, porque você confia em Deus. Não, não é bem por aí. Mas significa que se você não confia no Senhor, né, a sua mente ela vai estar desprotegida, o seu espírito também, e de um certo modo você vai sofrer bastante. Lembra do provérbio de Agur, provérbio 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. O escudo é a minha proteção. Quem é a minha proteção? É o Senhor meu Deus. Eu posso tentar me proteger de várias formas, só vai funcionar se Deus for o meu escudo. Né? Se Deus não for o meu escudo, toda aquela minha proteção e segurança que eu pago, que eu construo, ela vai cair por terra. Porque é o Senhor que garante. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Soberano que cuida do seu povo. Os árabes tiveram essa revelação aqui de Provérbios 30. Talvez eles conheceram mais da palavra de Deus do que nós imaginamos. Certamente, pelo menos esses dois que escreveram eram convertidos, e a mãe de Lemuel. Talvez muitos outros da cidade de Massá e de outras tribos árabes. No entanto, nesse momento da história, eles não estão confiando em Deus, estão num período de noite, das trevas, e a guerra está chegando sobre eles. Deus é escudo e refúgio contra todas as dificuldades e tribulações da vida. Quanto mais você confia no Senhor, a lógica bíblica, mais tranquilo você vive, porque Deus está no comando. Nós temos estudado esses oráculos, e temos visto que Deus pesa a mão nesses povos. É guerra, é morte, é sofrimento, é verdade. Mas vimos também que sempre há um remanescente fiel. Sempre há alguém que Deus preserva e cuida. Esses remanescentes são aqueles que temem ao Senhor, aqueles que creram na mensagem do Messias. Lá em Isaías 14, vamos fazer uma recapitulação dos remanescentes, daqueles que Deus protegeu, porque certamente eram do povo de Deus em outras nações. Isaías 14, verso 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Então veja que é o oráculo contra a Babilônia, mas Deus está dizendo que vai se compadecer de Jacó, o povo de Israel,
E os estrangeiros, pessoas de outras nações, vão ter a mesma fé de Israel no Messias e vão se achegar à casa de Jacó. Isso aconteceu? Até hoje não. Isso vai acontecer um dia? Certamente vai. Ainda não aconteceu, mas entendemos que Deus tem um projeto para converter estas nações que não confiam no Senhor. Isso é um texto até missionário, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Olha o oráculo contra a Filístia, Isaías 14, verso 32. Estamos fazendo a recapitulação para você ver que Deus, mesmo quando pune, mas Ele também cuida do seu povo, aqueles das nações que creram no Senhor. Olha Isaías 14, 32. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Então, Sião, lá onde está Jerusalém, é um local para o refúgio também dos filisteus. Obviamente, os filisteus arrependidos dos seus pecados e que creram no Messias. Eles vão encontrar refúgio ali também. Então, Deus, Ele tem uma promessa de salvação também para os filisteus. Para os moabitas, o oráculo contra Moabe, olha Isaías 15, verso 5. Nós já estudamos todos esses versículos, de como Deus, Ele converte e transforma pessoas de outros povos. Mas é importante enfatizar isso aqui de novo. Olha Isaías 15, verso 5. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim levantam um grito de desespero. Moabe está sofrendo, mas o coração de Deus clama por Moabe. Deus tem amor por esse povo. Deus salva alguns dos moabitas. Olha o verso, Isaías 16, verso 4. Ainda o oráculo contra Moabe. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo, e não tarde em fazer justiça. Quem é esse? Certamente é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo, que no tabernáculo de Davi vai fazer essa justiça, e Moabe vai ser abençoado também nesse momento. Olha o verso 11, Isaías 16, 11. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração por Quireres, que é uma cidade dos moabitas. Então Deus chora por Moabe, vibra por Moabe, e Moabe também vai ter parte no plano de Deus. Deus quer resgatar alguns da nação dos moabitas ali. Existem alguns salvos ali. Muitos serão mortos, sim. Por quê? Escolheram o pecado. Mas alguns serão salvos, porque o Senhor teve misericórdia deles. O oráculo contra Damasco e Efraim. Olha Isaías 17, verso 4. Naquele dia, Isaías 17, 4. A glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo, e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. E aqui a referência é que Israel não vai desaparecer, mas vai ser apoucada. Haverá destruição, sim. Israel foi para o cativeiro em 722 a.C., posteriormente Judá foi para o cativeiro, mas aqui referindo-se a Israel, ela não vai desaparecer, vai ser apoucada. Significa, Deus preserva um remanescente crente do povo de Israel. Ainda em Isaías 17, verso 6, mas ainda ficarão alguns rabiscos, é o remanescente, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas. A oliveira era cheia de azeitonas, só vão ficar 2 ou 3, o remanescente fiel é pouco. Os crentes de Israel serão poucos, muitos vão ser destruídos por conta dos seus pecados. Na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Então isso se refere aos crentes que serão preservados no meio de toda essa guerra e destruição.
Por quê? Porque Deus tem misericórdia do seu povo. Deus é soberano e poderoso para cuidar do seu povo. E aqui são os crentes em Jesus de todas essas nações, inclusive os de Israel. A nação de Israel estava cheia de pecados nesse período, mas haviam crentes fiéis ali ao Senhor que aguardavam a vinda do Messias. Olha o oráculo contra a Etiópia, que estudamos há pouco tempo, Isaías 18, verso 7. Olha o que diz Isaías 18, 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Então veja que esses embaixadores, eles estarão indo ali no monte Sião, representantes dos etíopes que estavam dominando o Egito. E esses embaixadores também tiveram o privilégio de conhecer das verdades do Senhor, certamente. Trouxeram uma mensagem completamente diferente daqueles que iriam ouvir, e era uma mensagem do Deus Todo-Poderoso. Se comunicaram ou não, talvez é difícil de dizer, mas provavelmente sim. Mas lembra, os etíopes, eles estavam juntos com os egípcios. Olha o oráculo contra o Egito, e esse aqui encerra essa parte, esses 5 primeiros oráculos, e é incrível como Deus tem misericórdia das outras nações. Isaías 19, verso 22, olha o que diz aí: ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará, converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Deus tem povo no Egito, Deus tem povo, obviamente, em Israel, Deus tem povo na Assíria, Deus tem povo em Moabe, Deus tem povo nos filisteus, e todos esses povos que sofreram a opressão do Império Assírio, Deus cuidou e protegeu os dele. Esse é o sentido aqui. Deus cuidou e protegeu os dele. Os pecadores não têm o refúgio do Senhor, mas os crentes em Jesus têm a garantia da proteção de Deus. Isso não quer dizer que não vamos passar por tribulações e dificuldades. Isso não quer dizer que o crente não morre, é imune à morte. Não. Ou a desastres ou a catástrofes. Não. Mas o Senhor sempre está cuidando de nós. O que observamos em todos esses relatos, por isso lemos novamente esses versículos, é que em todas essas nações que foram punidas por Deus, por conta da idolatria, dos seus pecados, por não confiar no Senhor, Deus salvou alguns ali. E esse é o método de Deus, das nações, inclusive hoje. Deus está salvando pessoas das nações, através dos missionários, sim, muitas vezes através de outros métodos, mas também com a pregação da palavra de Deus, e Deus vai salvando de chineses, japoneses, russos, asiáticos, africanos, americanos, de todas as nações. Embora nós achemos que só nós aqui somos crentes, às vezes a gente tem esse pensamento, não, existem muitos dos nossos irmãos por várias outras regiões do planeta, como existia na época de Isaías. Nós temos o cuidado de Deus, podemos dormir tranquilo. Por quê? Por causa da nova aliança feita em Cristo conosco. Os pecadores não redimidos, eles não têm o refúgio do Senhor. Isso é uma notícia muito triste, mas é a verdade. E um terceiro ensino desse texto é que a palavra soberana de Deus, ela é definitiva. A palavra soberana é o que nós estamos estudando aqui. Deus falou diretamente ao profeta Isaías, é uma palavra assertiva, é uma palavra clara, é uma palavra direta, é uma palavra que funciona. Não são metáforas para a vida somente, não é isso. São determinações de Deus, são diretrizes do Senhor. É um manual para a vida, para entender o que acontece no mundo, antigo e moderno também.
Então a Bíblia é esse livro sobrenatural. E nós temos que aprender essa verdade. Das tribos árabes aqui, que é o contexto desse oráculo, muitos foram mortos naquela guerra. Pecadores que escolheram o pecado e não tiveram a proteção do Senhor. Outros foram preservados, certamente porque creram na mensagem de Agur, na mensagem de Lemuel, que falavam do Messias e do Senhor, porque criam na revelação de Deus, criam nas verdades do Senhor, como escreveram nos Provérbios 30 e 31. Então, a palavra soberana de Deus, ela é definitiva, não tenha dúvida disso. E é o que nós vamos ver no verso 16. Olha aí, Isaías 21, 16. Diz assim: porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Então você observa a ênfase. Assim me disse o Senhor, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Então, em poucos versículos, a ênfase é no que Deus diz. Aquilo que Deus diz, irmãos, é a verdade. E ela está registrada na Bíblia Sagrada. Nós vivemos num período hoje de múltiplas verdades. É o que a gente chama de pós-modernidade. Então, é difícil até você acreditar numa notícia do jornal, porque você não sabe se o jornal é de uma linha, é um tipo de notícia, se é de outra linha, é outro tipo de notícia. E você vai acreditar em quê? Quem que está falando a verdade? Fica difícil. Às vezes até em muitas áreas da vida, na educação, na pedagogia, ou na filosofia, ou na medicina, ou até nas ciências mais precisas e exatas, são tantas vertentes diferentes que você fica sem saber o que realmente é a verdade. Qual é a resposta? Tem essa teoria, tem aquela outra teoria. Eu sou um homem da teoria, em um certo sentido eu acredito que a teoria funciona, submissa à Bíblia Sagrada. Nunca desatrelada ao ensino da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é definitiva. Ela apresenta a verdade. E o resto que não está de acordo com a Escritura não é a verdade. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Fé em quê? No que Deus revelou na sua palavra. Deus revela aqui para Isaías a certeza da guerra contra a Arábia. Um ano, tribos árabes, e vocês serão destruídos. Como no início eu falei, né? A gente mencionou a data de 314, acho que é isso, 715 antes de Cristo, 715 antes de Cristo, para a investida de Sargão II, contra as tribos árabes. Muito provavelmente foi nesse período. Imagine que esse oráculo foi dado em 714, ou dependendo do mês, 713 antes de Cristo. Eles tinham um ano para se arrepender dos seus pecados. Se fosse você, no meio das tribos árabes ali, o profeta de Israel, do Deus de Israel, chega e apresenta esse oráculo. Ele chega nas tribos árabes, o oráculo, talvez alguém leu, acho que Isaías não chegou a ir lá, mas alguém leu o oráculo para eles, e está lá, daqui a um ano os assírios virão destruir vocês. Eles tiveram a revelação de outros no passado, eles tinham conhecimento da revelação de Deus e certamente do Messias, e eles tiveram um tempo para se arrepender. Um ano você tem para se arrepender. Eles não se arrependeram. E aconteceu o que Deus disse. Os assírios vieram, destruíram quase tudo das tribos árabes naquele período, numa campanha de Sargão II. Veja que a mensagem hoje não é diferente. A gente não vai ter tempo hoje de ler os juízos do Senhor Jesus Cristo contra a terra no período dos 7 anos de tribulação. Mas você pode, hoje à noite, ler, quando chegar em casa, do capítulo 6 ao 19 do livro do Apocalipse. São os juízos do Senhor Jesus contra a humanidade, que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus. A igreja verdadeira, a igreja de Jesus, prega essa mensagem, ano após ano, não só essa igreja, mas várias outras igrejas. Sabe o que é isso?
É Jesus dando oportunidade. Arrependa-se do seu pecado. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. É isso. É a mesma mensagem aqui que Isaías está dando para as tribos árabes. Só que eles tiveram só um ano. Talvez você também tenha só um ano. Também não quero dizer quanto tempo você vai ter para se arrepender do pecado ou não. Eu não sei. Acredito que a maioria aqui já creu no Senhor Jesus. Mas se não creu, cada dia que passa é a oportunidade que você tem de se arrepender e clamar por Jesus. Porque Ele virá. Os juízos de Jesus vão acontecer. A palavra de Deus, ela é assertiva. Ela não falha. Aquilo que Deus diz na Bíblia vai acontecer, como aconteceu com as tribos árabes. E Isaías diz, 1 ano, e tudo que Quedar glorificava e colocava no lugar de Deus, vai ser destruído. Aqui há um paralelo também, nesse versículo, do oráculo da Arábia, com o oráculo contra Moabe. Em Isaías 16, verso 13, olha o que a gente lê no oráculo de Deus contra Moabe. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe, não é recente, há muito tempo. Olha o verso 14. Agora, porém, o Senhor fala e diz, dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiro, será envilecida a glória de Moabe. Veja, a glória de Quedar, ela desapareceria. A glória de Moabe vai ser envilecida, também vai enfraquecer. Continuando no verso 14, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Haverá um remanescente, mas a glória de Moabe vai ser envilecida, enfraquecida enormemente por conta dessa guerra. Há muito Deus já falava isso para Moabe, através dos profetas do Senhor. Então, eles tinham revelação de Deus, tinham pregação para se arrepender, não quiseram. Deus deu 3 anos, e realmente veio. E muitos moabitas morreram aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela é assertiva, ela não falha. Aquilo que Deus diz vai acontecer. Por isso devemos pautar a nossa vida pela vontade do Senhor, pelo que a Bíblia diz, confiar no Senhor. Deus sempre vai ajudar e cuidar o seu povo, aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, sempre, sempre. Agora, aqueles que não querem saber do Senhor, estão debaixo da graça comum de Deus, a graça geral de Deus, que Ele dispensa a todos ao redor, e num determinado momento o Senhor pode dispensar o juízo. Voltando para as tribos árabes, olha Isaías 21, verso 17, diz assim, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto. Deus não diz que vai aniquilar as tribos árabes, mas vai diminuir, a palavra é essa, serão diminuídos, ou seja, ainda vão sobrar alguns ali, porque Deus teve misericórdia. Deus é soberano sobre todas as nações. Para Moabe, 3 anos, se arrependa, tem 3 anos. Para as tribos árabes tem 1 ano. Por que 3 para um e 1 para outro? Não sei. Deus tem misericórdia de que Ele quer ter misericórdia. Essa é a misericórdia de Deus. Ele está dando oportunidade de arrependimento. Mas o fato é que Deus tem misericórdia das nações. Mas quem não se arrepende, vem certamente o juízo. O poder da palavra de Deus sobre as nações é enorme. Todos esses oráculos são mensagens de Deus para que essas nações se arrependam. Alguns se arrependeram, muito poucos, é o remanescente fiel, como já lemos. Outros não se arrependeram, mas o Senhor, Ele tem uma palavra poderosa e governa todas as nações. Isso nos lembra o texto lá do oráculo contra os assírios. Isaías 14, verso 24. Olha Isaías 14, verso 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. E o 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aquilo, irmãos, que Deus decretou e disse, vai acontecer. Quando Deus diz na Bíblia que nós temos vida e vida em abundância por causa do Senhor Jesus Cristo, isso é garantido. Se você não tem,
você está fazendo algo errado. Você está fazendo algo errado. Porque Deus nos prometeu ter esta vida e vida em abundância. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus mandou para nós um outro Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito, que é chamado de Consolador, ele não só nos consola, na verdade, ele nos motiva. Ele é uma pessoa que é Deus também, que nos dá força e nos motiva para continuarmos perseverando na fé no Senhor Jesus. Ele é quem nos anima, é o Espírito Santo de Deus. Então por que eu estou desanimado? Alguma coisa você está fazendo errado. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é um alimento, é saúde, é bálsamo, é força. Estou me sentindo muito fraco na fé e em várias situações. Talvez a culpa não é da Bíblia. A Bíblia realmente é a revelação de Deus, essa palavra poderosa. Talvez você esteja fazendo algo de errado. E muitas vezes é não confiar no método de Deus. Deus tem um método. Esse método está na Bíblia Sagrada. Deus nos deu toda a condição, irmãos, para vivermos uma plena e poderosa salvação. Para ter uma vida na piedade, como ele descreve na Bíblia Sagrada. Para vivermos em santidade. Se não estamos conseguindo fazer isso plenamente como deveríamos, algo está errado. E como é que eu descubro? Você começa orando a Deus e perguntando: Senhor, o que eu faço de errado? Obviamente, talvez você já saiba. Segundo, você lê a Bíblia. Se você não sabe, a palavra de Deus vai lhe dizer, não de maneira mística, mas nos seus estudos. Você vai perceber, ela mostra o seu pecado ali, ela revela. Talvez você não queira ouvir, mas ela mostra o seu pecado. Aí, diferentemente dessas nações que não quiseram se dobrar diante do Senhor, você faz o contrário de todas elas. Você se dobra diante de Deus, se arrepende do seu pecado, confessa, pede perdão verdadeiramente, e você vai ver como o Senhor há de agir em você. Os textos que nós estamos estudando, às vezes, têm uma linguagem um pouco diferente da nossa, porque são textos do Antigo Testamento, é outra cultura, uma cultura oriental, bem mais distante da nossa cultura ocidental. Os textos do Novo Testamento já são de cultura greco-romana, que tem mais a ver com a nossa cultura ocidental. Talvez por isso você estranhe alguns aspectos aqui dos oráculos contra as nações. No entanto, se você prestou bastante atenção, você percebe que é basicamente a mesma mensagem que nós observamos em muitas das epístolas, né? Suplicando para que o pecador se arrependa, confie no Senhor e confie na sua palavra revelada. Então, esse é algo simples, até de saber, talvez até repetitivo, dentro dos estudos que estamos fazendo aqui no livro do profeta Isaías. Mas é muito difícil de viver uma vida de confiança em Deus, onde você não se desespera, você simplesmente confia no Senhor, na palavra de Deus, ora e espera Deus agir. Claro que você vai tomar medidas na sua vida, né, provisões, precauções, é óbvio, é natural, é normal que isso aconteça, mas sempre confiando no Senhor, porque o seu trabalho, ele não vai ter efetividade se Deus não estiver à frente, cuidando, protegendo, né, orientando todas as coisas. Deus é soberano e poderoso para cuidar do seu povo. 3 ensinos que nós observamos hoje. As trevas são para os que escolhem o pecado. Escolher o pecado sempre vai dar em trevas. Os pecadores não têm o refúgio do Senhor. Os crentes têm, talvez não usem, e por isso sofrem. Mas os pecadores que não têm o Senhor como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eles não têm esse refúgio. E eles vão tentar buscar ajuda na humanidade. Não vai resolver. Pode ser até um paliativo. Não vai resolver. O Senhor é o refúgio. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, especificamente aqui nesse oráculo contra a Arábia. E por fim aprendemos que a palavra soberana de Deus, ela é definitiva. Deus disse e vai
acontecer. Daqui a um ano, tribos árabes, vocês serão destruídas. Eu vou salvar alguns, os que se arrependerem, mas daqui a um ano vocês serão destruídos. São aquilo que foi diminuído, né? Aqueles flecheiros diminuídos, ou seja, foi preservado um grupo desses que foi salvo pelo Senhor. Mas a grande maioria dessas tribos vai ser destruída. Por quê? Não se arrependeram dos pecados, não creram na revelação de Deus, eles tiveram revelação e não se arrependeram. Deus é soberano, poderoso para cuidar do seu povo. Se você é crente em Jesus, você pode viver com tranquilidade. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer que aconteça com você. Está no plano de Deus, nos decretos do Senhor. Nada vai acontecer que não foi planejado pelo Senhor nosso Deus. Nada. Entenda isso. Tudo vai acontecer como Deus quer que aconteça. Às vezes é difícil, porque eu estou precisando aprender alguma coisa. E aí vem um negócio mais complicado. Às vezes, muitas vezes, é bênção, alegria, fartura que o Senhor nos dá. Mas para aqueles que não querem saber de Jesus, da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus, não tem outro caminho. É trevas, é perdição, é juízo e é sofrimento. Talvez você ache que não, mas você está indo contra tudo que a Bíblia Sagrada diz. Então arrependa-se do seu pecado e creia no Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos oriente. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, maravilhoso, soberano e que cuida de nós. Te agradecemos por fazer parte deste remanescente fiel. Sabemos que são poucos aqueles que professam o nome no Senhor Jesus e que têm vivido, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. E ajuda-nos, ó Pai, a proclamar a tua mensagem de salvação aos que estão perdidos. Obrigado porque aprendemos que o Senhor ama estas nações, mas também julga aqueles que querem viver no pecado. Dá-nos a noção, ó Pai, da tua justiça, para vivermos em justiça e santidade, como o Senhor requer. Capacita o teu povo, ó Deus, para que sejamos fiéis a ti, confiantes no Senhor e na tua palavra todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos a tua bênção para a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Nós temos um tempo de oração silenciosa. Você pode orar um pouco mais ao Senhor agora. Deus abençoe e até breve.